Continuando esses nossos estudos pontuais sobre alguns temas espíritas, hoje nós vamos discutir um dos 5 pilares da doutrina espírita, que é a existência de Deus. A discussão sobre a existência de Deus, ela não precisa ser muito longa, porque é uma discussão cristã. Esse é o ponto que nos une a todas as outras religiões. Todas as religiões acreditam em Deus. Qual a diferença, então, do Espiritismo? É a forma como nós enxergamos esse Deus. Esse Deus, a primeira coisa que temos que ter em mente é que não existe uma personificação de Deus. Tanto é que a questão número 1 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: quem é Deus? E não quem é Deus. E a pergunta de Kardec, quem é Deus, recebeu a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa é a definição de Deus para nós. Então, o nosso Deus, ele não é um Deus temido, ele é um Deus amado. Ele é o Criador de todas as coisas, é a causa primária, de onde tudo provém. Esse é o primeiro ponto com relação ao Deus do Espiritismo, digamos assim, né? E a outra coisa sobre esse tema é a questão da prova da existência de Deus. Como é que eu vou saber que Deus existe? E aí é a questão número 4 do Livro dos Espíritos, ela deixa isso muito claro para nós quando Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos é assim perfeita, porque ele diz: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ou seja, onde se a gente pode encontrar a prova da existência de Deus? Em tudo que não é obra do homem, Deus lá está. Foi Deus que criou. O mar, o sol, as estrelas, os planetas, tudo isso é criação divina, não é uma criação humana. E aí tem um comentário de Kardec que ainda embasa muito mais isso daí, esclarece, que ele diz: para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. É como se a gente não acreditasse em Deus, pudesse acreditar que tudo foi criado do nada, que o acaso existe, que do nada as coisas apareceram, e não é assim. Para todo efeito há uma causa, e isso é um axioma da ciência, né? E a outra coisa ainda que é importante a gente ter em mente, que às vezes a gente pode pensar: tá tudo bem, todo mundo acredita que Deus existe, porque nos é ensinado que Deus existe. Então Kardec também tinha essa dúvida, e fez na questão número 6 essa pergunta. Ele diz: o sentimento íntimo que todos temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Ou seja, a gente sempre vem ouvindo que Deus existe e assumiu que Deus existe e segue, e os espíritos respondem: se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Os selvagens, eles já fazem honras aos deuses para as coisas que eles não sabem o que é, ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Mar. Eles não sabem o que é, mas eles louvam uma coisa maior do que si. Não sabendo o que era Deus, eles louvam os elementos da natureza. Então isso existe desde sempre. E Kardec ainda se explana mais: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, com isso, é que a gente tem em mente que sim, Deus é único, é a causa primeira de todas as coisas, e a gente pode encontrá-lo ao nosso redor, nos elementos da natureza, nas coisas que não são criação do homem. É esse Deus, para nós, espíritas, é assim que acreditamos no Deus. E é assim que, à medida que formos evoluindo, vamos cada vez mais tendo um entendimento mais ampliado desse Deus. E assim a gente vai poder ver face a face quem é Deus, o que agora, pela nossa inferioridade no plano material em que estamos, ainda não nos é possível. Então era isso, essa pequena discussão sobre Deus, que é um tema enorme, mas eram só essas duas coisas que eu queria pontuar hoje.
e nós nos vemos nos próximos vídeos.